fique bem claro o funcionamento desses campos, tá? Então eu vou abrir esse terminal aqui, na mesma pasta, e vou executar aqui o Web2Py em modo de shell, tá? Então eu estou executando o Web2Py em um terminal, é o servidor web, está servindo aqui o aplicativo, e no outro aqui eu vou abrir ele em modo de shell, "-s", o nome do aplicativo e-commerce e "-m" para rodar os models, "-m" para não rodar o cron, tá? E aí aqui nós teremos o shell desse aplicativo. Então, antes de mostrar a lista, né, listagem de produtos, que vai ser uma listagem onde o administrador terá opções para administrar os produtos, tá? Eu vou mostrar o funcionamento dos Virtual Fields, ok? Virtual Fields é o seguinte, funciona mais ou menos como o Computed Fields que nós já vimos. O Computed Fields e o Virtual Fields tem a diferença apenas do tempo em que eles são executados, tá? Então, enquanto o Computed Field é executado sempre que existe uma inserção de valor, o Virtual Field é executado somente quando o valor é selecionado, tá? Então, o Computed é quando tem um insert e o Virtual é quando tem um select, ok? O Virtual Field, como o próprio nome já diz, ele não vai ficar armazenado no banco de dados, tá? Então, não existe um campo para ele. Ele só existe enquanto a gente está trabalhando com uma coleção de dados. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tabela, ó, db.product. Tá, deixa eu colocar aqui ela para a gente pegar os fields dela, né? Ó, db.product.fields. Então vocês vejam que nós temos ID, categoria, descrição, quantidade, preço unitário, total price, e ali a gente tem a região, né? A origem. Tá? Então a origem do produto, deixa eu pegar um produto aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, produto é igual a db.product, vou pegar o ID 11, ok? Então esse produto, ele tem uma origem que é Estados Unidos, ok? E esse produto tem um unit price que é 120. Nós temos aqui um objeto chamado origins, que nós colocamos ele lá no model, tá? Esse objeto origin tem uma taxa, né, que seria um imposto a ser aplicado, dependendo da origem do produto. Então aquele velho exemplo que a gente já usou aí no começo, lá na aula de Python, a gente vai calcular o preço do produto, a taxa, né, o preço com imposto, e esse fator vai depender da origem que esse produto tem, ok? Então como é que a gente faria isso? Voltando aqui, db.product, esses são os campos reais da tabela: ID, nome, categoria, descrição, barcode e os campos de assinatura que estão aqui embaixo, quando foi criado e quando foi modificado, ok? Para criar um campo virtual, a gente usa field.virtual. Tá? Field.virtual, ele é uma classe, né? É uma classe da DAO que representa um campo que não precisa estar no banco de dados necessariamente, só vai existir durante a execução. Então a gente faz assim, db.product. Vou chamar de tax, tá? Depois a gente pode dar um outro nome. É igual a field.virtual. Aqui dentro do field.virtual, a gente tem que colocar uma função. Tá? Essa função, ela vai ser chamada toda vez que houver uma seleção desse valor. Então no programa, toda vez que você quiser imprimir, por exemplo, a taxa desse produto, esse campo virtual vai ser chamado. Ele funciona como uma função mesmo, é como se fosse um método. Então aqui a gente coloca uma função lambda, tá? E essa função lambda recebe um objeto row. Tá, o que tem no objeto row? Tem os outros valores, tá? Então aqui no objeto row a gente vai ter valor do unit price e a gente vai ter valor do total price e vai ter o valor da origem, tá? Então aqui nesse row a gente pode retornar qualquer coisa, tá? No nosso exemplo aqui a gente vai fazer unit price com o valor da origem, tá? Então eu vou fazer aqui só para explicar, depois a gente volta ali. Então esse lambda vai fazer o seguinte, ele vai pegar o row.unitPrice, a gente garante que isso aqui esteja em formato de float, né, para não ter problema com o cálculo,
E o unit price vai ser vezes um fator, tá? Esse nosso fator, ele está aqui, ó, nessa tabela de origens, né? Então, para chegar no valor que está aqui, a gente precisa pegar a origem do produto, tá? Então, se a origem do produto for Estados Unidos, vai ser 1.8. Se for Brasil, vai ser 1.0, tá? Então, para fazer isso, a gente simplesmente tem que pegar essa chave. Então, a gente faz assim, float, e aqui dentro a gente usa row, origins, desculpa, que é essa tabela que está aqui em cima, ó, de origens, ponto .get. Então vamos pegar uma origem. Qual a chave que a gente vai passar? A gente passa row.product.origin. Ou seja, aqui dentro vai vir Estados Unidos, Brasil, qualquer um desses valores que tiver lá no produto. Se ele não encontrar essa chave, aí ele retorna 1 só para a gente ter um valor default, né? Lembrando que a gente está transformando isso daqui em float, ok? Então notem que aqui, ó, a gente transformou o unit price em float e aqui a gente transformou o valor que a gente está pegando dinamicamente do dicionário em float, tá? Então é isso. Só recapitulando o que a gente fez, ó, vou imprimir de novo aqui o origens. Se o produto tiver origem Estados Unidos, a gente vai ter que retornar 1.8. Então vai ser unit price vezes 1.8. Só que para chegar nesse 1.8, origins.get. Então vai ser isso daqui, ó, origins.get. Se for Estados Unidos, por exemplo, ele retorna 1.8. Tá? Se for alguma coisa que não existe e eu tenho 1, ele retorna 1, que é o que a gente fez ali em cima. Tá? Então agora o db.product.fields ele tem os campos originais, os campos que existem na tabela. Tá? E aqui ele também tem os virtual fields. Tá? Deixa eu fazer uma consulta para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou fazer uma consulta assim, ó. P é igual a db.product.select. Então aqui eu estou pegando todos os produtos, tá? Ah tá, unit price, eu devo ter um erro aqui, peraí. A chave que eu usei aqui foi unit price, é por isso que eu deixei o model aqui, para a gente ver certinho o nome, ó. row.product.unit_price. Unit price, tá certinho. Ah tá, faltou o product, olha só. Então aqui a gente tem que escrever a anotação correta, tá? row.product.unitPrice. Ah tá, como o objeto já existe, a gente não pode redefinir, tá? Então esse aqui é um problema, obviamente que no tempo de execução ele vai ser redefinido sempre e não vai ter problema, mas aqui no terminal a gente não pode redefinir. Então eu vou chamar isso aqui de tax price. Pronto, aí a gente não tem problema. Então aqui seleciono os produtos. Mais uma vez eu tive problema com o unit price. Espera aí que em algum lugar ainda está faltando. row.product_unit_price. row.product.origin. Eu acho que algum produto que a gente cadastrou não tem unit price, é por isso, tá? Deixa eu só verificar. row.product.unit_price. Esse aqui é a função lambda. Então a gente vai ter que verificar se todos os produtos têm o valor, né? Então é só a gente vir aqui no banco de dados. Deixa aqui abrir aqui database. Tá aqui o SQLite admin, né? Vamos ver se todos têm o unit price, porque pode ser esse o problema. Aqui, ó, unit price tem. Eu acho que está tudo certo com o unit price. Vamos voltar aqui. Eu devo ter esquecido alguma coisa, peraí. Vamos fazer novamente, ok? db.product.taxPrice. Vou fazer melhor, eu vou sair como se fosse um novo request, tá? Então é o usuário requisitando de novo. Beleza? Vamos fazer a função lambda separado, tá? Então aqui, ó, get unit
get tax price, né? Então vai ser o nome da função, get tax price, igual a lambda, recebe row e retorna row.product.unit_price, tá? Então, só verificando se esse é o nome do campo mesmo. O melhor local para verificar isso é aqui no model, tá? Então a gente olha aqui, ó, unit_price. Então tá certinho. row.product.unitPrice vezes. Agora a gente vai pegar o valor que está dentro do dicionário de origens, tá? Então origens.get row.product.origin, senão ele retorna 1 e pronto, tá? Essa aqui é a função lambda get tax price. Agora a gente faz assim, db.product.taxPrice é igual a field.virtual e passa a função lambda para cá, tá? A função lambda é aquela ali, ó, get tax price. É só isso que ele precisa, ter uma função lambda. Agora vamos selecionar para ver se vai dar certo, né? db product 11. Não, deu algum erro aqui. Tem alguma coisa errada no... tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu só testar no aplicativo, a gente já volta. Deixa eu ver se eu entrei no local correto. Julho de 2012, Web2Py, tá certinho. Deixa eu fazer o seguinte. Por algum motivo eu acho que o Git atualizou a versão que eu estou rodando aqui do Web2Py para a versão de desenvolvimento. Deixa eu só ver uma coisa. Vamos testar aqui direto. Se der problema, aí eu volto uma versão anterior. O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. DB Product Tax Price é um field virtual, tá? Esse campo virtual vai ser calculado com essa expressão lambda. Ou seja, o preço do produto vezes aquele fator que está vindo do banco de dados ou de algum outro lugar que você quiser. Tá? Aqui a gente está trazendo de um dicionário. Aí eu coloquei também um campo virtual que chama edit, que eu já explico para vocês. Só vou testar se está funcionando para ter certeza que não é problema do Web2Py que eu estou rodando aqui. Então isso aqui está no Product List. Tá? Então eu venho aqui em Product List. Opa. Voltando aqui, list. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Então aqui, ó, não é a versão do Web2Py, é um problema ali no meu terminal mesmo. Porque é exatamente a mesma função, né? A não ser que eu tenha entrado na pasta errada, tá certo. Ó, curso julho 2012. Acredito que está acontecendo um problema porque eu já tenho a DAO no meu ambiente do Windows e aqui ele está pegando a DAO de lá, pode ser isso. Mas enfim, aqui funcionou. O preço com a taxa está mostrando o cálculo desse valor vezes o fator daquela origem lá. Tá? Então voltando agora, aqui vai ficar mais fácil de explicar. Ó. Então eu pego o Unit Price, eu poderia aqui fazer o seguinte, ó, só para vocês verem isso aqui funcionando na prática. Vou dar um Ctrl X aqui. Fator. Vou fazer isso aqui vezes 3, tá? Ó. Então ele vai ser vezes 3. Reinicio aqui, ó. Beleza, então 1400 vezes 3, tá vendo? Então você coloca a regra que você quiser dentro da função lambda e ela calcula, ó, 120 vezes 3, tal. Então aqui você pode colocar o valor que você quiser dentro da expressão lambda, que esse valor vai ser calculado em tempo de execução, tá? Aqui vezes 10, ele multiplicou isso aqui por 10, tá? Então isso aqui é um campo virtual, é um campo que não existe na tabela e ele só vai passar a existir quando você fizer realmente uma consulta, tá? Como é que eu fiz a consulta? Aqui está um pouquinho complicado porque eu estou montando uma tabela, tá? Mas eu vou explicar passo a passo. A query aqui é db.product.id maior que 2. Tá explicado porque estava dando erro lá. Porque eu acho que o produto de ID 1, vamos voltar aqui que agora eu acho que eu peguei o problema. O produto de ID 1, que é esse daqui,
active é aqui, ó. Ele está dando problema porque esses campos aqui estão nulos, pode ser isso. Não, mas aí o 2 daria problema também. Bom, enfim, deixa isso para lá. O importante é que aqui funcionou e que vai dar para vocês entenderem legal. Então, isso é um campo virtual, não existe no banco. Aqui está a função que calcula esse campo virtual e aqui você coloca o que você quiser. Então a gente coloca um get dentro do dicionário das origens lá para pegar o valor correto que será calculado. Outro campo que não existe, que eu criei, é esse edit. Tá? Então eu posso criar campo virtual para qualquer coisa. Tá? Então vou dar um exemplo. Digamos que eu queira mostrar na minha tabela, coloco aqui product, botão. Então eu quero mostrar um botão lá. É igual a field.virtual lambda recebe row, tá? Porque ele sempre vai mandar aqui o argumento row. Mas aí o que eu vou retornar vai ser um objeto que vai ser um tag.button e aqui dentro eu vou escrever click. Tá? Então notem que eu criei um campo novo chamado botão dentro dessa coleção aqui de produtos, ok? Agora, se eu vier aqui, onde eu estou montando a minha tabela, e colocar esse botão como sendo um campo virtual, a hora que eu atualizar aqui, ó, olha lá, tem um botão escrito clique, certo? Já vou falar como é que essa tabela está sendo criada. Mas enfim, aqui você pode colocar qualquer coisa, tá? Uma coisa que você pode colocar no campo virtual, que é bastante interessante, vou até fazer aqui, ó. Vou chamar isso daqui de img, tá? Então vai ter um campo chamado img. Aqui eu vou chamar ele de img e aqui img. Ao invés de eu retornar isso daqui, eu posso retornar a imagem do produto. Tá? A gente criou a miniatura de alguns produtos. Então eu faço assim, get miniatura, passo aqui o row. Tá? O que esse row vai ter? Vai ter o ID, vai ter todos os dados do row. Aí eu poderia criar uma função em qualquer lugar que eu quisesse. Tá? Essa função chamaria get miniatura, recebe o row. Só para ficar mais fácil a escrita aqui, tá? Então ali a gente faz um get miniatura, passa aquele registro. E a gente faz assim, if row.thumbnail, ou seja, se o row tiver uma miniatura, eu vou fazer um return de uma tag img, que é a tag de imagem, com o src sendo url, home, download, e o args dela vai ser row.thumbnail, certo? Então se tiver uma miniatura, eu exibo isso. Se não tiver uma miniatura, eu dou um retorno de uma coisa qualquer que eu quiser, tá? Então eu posso pegar uma imagem padrão. Vamos pegar uma imagem padrão daqui, ó. Copiar o endereço da imagem, a gente retorna essa imagem padrão, tá? Então, caso não dê, a gente faz o img src igual a, e aí coloca o tamanho que a gente quiser. Eu vou colocar uma imagem muito pequena aqui, tá? Ela vai ter 50 por 50. Então, o produto que não tiver imagem, eu retorno isso. O produto que tiver imagem, eu retorno essa daqui de cima, só que aí eu coloco também ele com 50, tá? Widget igual a 50, height igual a 50. É assim. Então tá aí. Eu vou ter um campo de img que retorna a miniatura do produto. Tá? Então executando agora o meu product list. Opa. Acho que eu esqueci alguma coisa no código ali. Peraí. Thumbnail não existe. Então peraí. Eu peguei aqui de row.product, né? Olha só, eu esquecendo do product. Então aqui row.product.thumbnail. E aqui vai ser row.product.thumbnail também, tá? Então detalhezinhos aí de digitação que a gente acaba esquecendo. Agora tá aí, ó. Notem que aqui, ó, a gente tem agora a miniatura do produto, tá? Então a miniatura do produto e a listagem toda do produto. Agora vamos entender como é que eu criei essa tabela aí, tá? Como que eu criei a tabela foi o seguinte.
Determino quais serão os campos virtuais, tá? Se eu quiser colocar algum campo virtual. Então notem que aqui eu tenho 3, tá? Eu tenho a taxa, que está sendo calculada automaticamente. Eu tenho o botão de editar, que eu já vou mostrar o que ele faz, tá? É um link. E eu tenho aqui a miniatura agora, que é outro campo virtual que eu adicionei aqui. O resto dos campos vem da minha própria tabela, tá? Então eu fiz uma query, tá? Então a query está aqui, ó. A query é, eu quero todos os produtos onde o ID for maior que 2, tá? No primeiro produto lá eu não quero. Aí eu crio a minha coleção de produtos, rows igual a query.select. Aqui dentro eu poderia colocar order by, group by, então isso daqui fica... a gente pode fazer paginação aqui com o group by, desculpem, com o limit by, tá? Posso fazer paginação com o limit by igual a, começando em 0, terminando em 10. Aí eu vou mostrar apenas 10 elementos. Mas para fazer paginação, eu aconselho a utilização do plugin de paginação. Tá? Fica muito mais fácil fazer com o plugin do que querer fazer o cálculo aqui. Tem um cálculo que você tem que fazer aqui, qual é a página atual, qual é a próxima página, quantas páginas ainda tem. Então aqui seria só um exemplo, aqui seria o local ideal para fazer a paginação, tá? Aí eu determino quais são os cabeçalhos da minha tabela. Então, por exemplo, eu vou colocar a imagem primeiro que fica mais bonito, né? Então, eu venho aqui, ó, coloco a foto do produto, vou chamar isso aqui de foto. E aqui embaixo eu determino a ordem que os campos irão aparecer na tabela também. Tá? Então, por que eu tenho que fazer essas duas coisas? Porque o cabeçalho é o que vai ser mostrado na primeira linha. Então, eu poderia formatar isso daqui, colocar título, colocar um link, fazer o que eu quiser. E os fields são os nomes dos campos. Tá? Então, IMG é o nome do campo que eu dei aqui. Name é o nome que está lá no model. Tá? Aqui, ó, name do produto, unit price do produto, tax price é um campo virtual que está aqui. Então são campos mesmo do nosso model, sejam campos físicos, calculados ou virtuais. Então é isso daqui que a gente vai mostrar. Aí tem o jeito difícil, tá? O jeito difícil é esse que eu deixei aqui. Utilizo helpers do HTML para criar os elementos, né? Tipo as tabelas, e aí eu saio populando essas tabelas, tá? Então seria isso daqui, ó. Table é igual a table. Se a gente olhar aqui no terminal, ó, e eu fizer isso daqui, ó, table é igual a table, e der um print agora no table, ó, ele me retorna isso daqui. Simplesmente um HTML do table, tá? Se eu fizer table.append e colocar lá dentro um tr, tá? E agora der um print no table, agora tem um tr lá dentro, certo? Agora se eu fizer table ponto elements, que aí eu pego os elementos da tabela 0 ponto append td, dentro do elements é legal que eu posso colocar o que eu quero, né? Então eu quero pegar todas as TRs dessa tabela. A primeira que eu encontrar, eu quero fazer um append de um td e colocar lá assim, ó, nome do produto, tá? Então agora eu faço um print do table, olha lá, tem o table, tr, td e o produto que eu acabei de incluir tá lá dentro, tá? Então a gente pode criar HTML dessa maneira facilmente, utilizando essa nossa coleção aqui. Tá? Então aqui a gente tem uma coleção de produtos, essa coleção tem campos virtuais. Crio uma tabela vazia. Aí eu crio o thead, que é uma tag HTML, e dentro do thead eu coloco um th. Tá? Aí eu faço assim, para cada cabeçalho, aqui foto, nome, unit price, taxa e edit, eu vou fazer um append no meu thead. Tá? Então aqui dentro eu vou colocar um td, vou colocar em negrito, né, que tem aqui o B, o header. Ou seja, eu vou escrever foto, nome, unit price, e aí eu pego toda essa linha aqui que eu criei e faço o append para dentro da tabela. Aí eu venho aqui para baixo, já fiz com o cabeçalho, vou fazer agora produto por produto, tá? Que está aqui em rows. Então para cada row em row, eu crio um novo tr da tabela. Para cada campo, dentro desses campos aqui, eu jogo lá dentro desse tr o campo da tabela. Então eu coloco lá a imagem, o nome e assim vai indo. Terminei de iterar toda essa lista de campos aqui, para cada um dos produtos, eu faço o append, tá? E aí eu vou ter a tabela pronta. Uma coisa que eu posso mudar é a classe HTML dessa tabela, tá? Porque sem a classe HTML, ó, deixa eu dar um exemplo. Se eu não fizer essa parte aqui da classe HTML,
a tabela vai ficar assim, ó. Iniciar, olha lá, ela fica uma tabela HTML pura, simples, não tem layout. Aí eu jogo a classe nela, lembrando que no helpers HTML todo parâmetro começa com underline. Aqui quando você faz direto no controller, se você fizer na view, aí vai ser HTML puro. Aí aqui eu coloco as classes do Twitter Bootstrap, table, table striped e assim vai indo. Depende de como eu quero que ela se pareça. Aí pronto, aí eu executo e a tabela fica com esse visual aqui, tá? Aí tem várias coisas que você pode fazer, pode agora utilizar o CSS para diminuir o tamanho de uma coluna e tal, mas isso a gente não vai fazer aqui, tá? Notem que eu tenho um campo virtual, além desse que eu calculei a taxa automaticamente, eu tenho um campo virtual aqui que é o edit, né? Ele é um link, simplesmente um link, tá? E esse link, ó, ele está apontando para onde, ó? Então ele cria aqui um A, que é um link, e ele faz com que esse link aponte para o URL edit, passando o ID do produto como argumento. Ou seja, aquele formulário que a gente acabou de criar agora há pouco, o formulário de editar produto que está aqui embaixo. Ó. Então ele vai encaminhar para cá, e aqui ele vai passar como argumento aqui no request arg 0, ele vai passar o valor ali, o ID do produto. Tá? Então agora o que dá para fazer facilmente? Eu quero editar esse produto aqui, eu clico aqui em edit. Aí ele me manda para o formulário de edição. Aí agora eu troco aqui a foto do produto, colocar qualquer coisa, dá um enviar. Ah, ele vai dar a validação do barcode agora, fica vendo. Ó. Olha lá, tem que pôr uma descrição, porque agora a gente tem validadores, né? Então tem que ter descrição. Deixa eu preencher aqui só um para funcionar direitinho. Coloco aqui de novo a imagem. E o barcode é aquela coisa, tem que seguir a nossa regra, não pode se repetir, tem que começar com 987, certo? Então agora eu envio. Beleza, o produto foi... deixa eu só ver se não teve nada aqui que deu erro, não. O produto foi alterado. Quando o produto for alterado, o ideal é a gente retornar o usuário para aquela tabela, né? Seria o mais bacana. Aí você pode fazer um redirect lá se quiser. Mas vamos voltar para o product list, ó. Vamos ver se ele editou o produto direitinho. Tá lá, ó. Colocou a foto aqui e tá tudo certinho, ó. Taxa calculada e o botão de edit enviando para lá. Tá? Então, isso aqui foi um jeito difícil de fazer a listagem de produtos, ok? Existem outras formas mais fáceis de fazer isso. Isso aqui a gente está criando todo o HTML na mão, então é um processo muito custoso aqui, dependendo da sua tabela. Ainda assim não é tão difícil, né? Mas tem bastante coisa, bastante passo aí que tem que ser feito. Então eu vou comentar, vamos fazer a mesma coisa, mas de um jeitinho mais fácil. Tá? Então esse jeito mais fácil é esse aqui, ó. Notem que eu tenho bem menos linhas de código, tá? Então aqui eu estou usando list comprehension. É a mesma coisa daí de cima, onde eu fazia interação em rows e em headers. A diferença é que usando list comprehension você economiza código. Então eu crio o table, já coloco aqui dentro o thead e o tr. Aí eu quero repetir aqui dentro cada um dos cabeçalhos. Então eu coloco o asterisco que descompacta uma lista, né? E aqui eu imprimo. Eu quero o cabeçalho para cada linha dentro do headers. E aqui a mesma coisa, eu faço embaixo para cada campo dentro dos produtos. Tá? Então essa sintaxe da list comprehension é só aplicar ela aos helpers do HTML. Tá? Lembrando que a list comprehension é o seguinte, eu tenho uma lista aqui, tá? Vou criar uma lista de números, ó, então ela vai ser um range de 10. Tá aqui, ó. A lista tem 10 números. Se eu quero criar uma lista de números calculados, ó, na verdade eu vou fazer assim, uma lista de números duplicados. É igual a uma nova lista, sendo que eu quero item vezes 2 para cada item em lista. E aí eu gero uma nova lista, sendo que cada elemento vai ter o seu item multiplicado por 2, tá? Então agora aqui, se eu olhar os duplicados, eu tenho 0 vezes 2, que vai dar 0, 1 vezes 2, 4 vezes 2, e aí eu gerei uma nova lista. Tá? Então é a mesma coisa que a gente faz aqui, só que ao invés de eu duplicar, eu crio elementos. Então eu criei um TB para cada field dentro de rows. Tá? Seria a mesma coisa que eu vi aqui agora e fazer assim, ó, trs é igual a
quero um novo TR com um item dentro para cada item em lista, tá? Se eu der um print agora aqui em TRs, olha lá, eu tenho vários objetos HTML dentro de uma lista, tá? Se eu pegar um elemento qualquer aqui, ó, o 0, olha o que eu tenho. 1, o 2, então a list comprehension ela pode gerar isso também. E fica muito mais fácil gerado com a list comprehension, né? Porque o código é mais simples. Então agora a gente testa, ó, vocês vão ver que a mudança vai ser nenhuma. A gente vai executar e pronto, a tabela aqui é a mesma tabela que a gente havia criado antes, ok? Beleza, aqui ainda não é difícil de você fazer e você ainda tem a opção de customizar o HTML, fazer uma série de coisas. Uma opção mais fácil ainda, tá? Uma opção bem mais fácil, seria utilizar o grid do Web2Py, tá? Então tá aqui, eu deixei comentado aqui embaixo, tá? O grid é o seguinte, dentro do SQL Form, a gente tem deixa eu comentar isso aqui que eu já explico o que é. Peraí. Dentro do SQL Form, a gente tem um método chamado grid. Tá? O grid cria uma grid automática para a gente. Tá? Então, deixa eu comentar as coisas aqui que por enquanto a gente não vai usar. E aí, agora vamos ver como é que funciona. O grid recebe por padrão uma query. Tá? Então, é diferente daqui. Tá? Aqui, ó, query é igual a produto ID maior que 2. Aí a gente vai ignorar o que está acontecendo aqui embaixo. A única coisa que eu preciso no grid é a query, mais nada. Quero todos os produtos com ID maior que 2. Agora eu venho aqui na grid e passo essa query. Tá? SQLForm.grid, passo a query aí. Tem um negócio que chama User Signature. Tá? O User Signature ele serve para a gente assinar o uso da grid. Tá? Ela pode ser true ou false. Tá? Se ela for true, cada acesso da grid vai ser assinado com um hash. Isso é bom para segurança. Só que às vezes na hora de testar não é muito bom, porque você fica com a URL muito suja. Então eu vou mostrar como é que funciona, depois eu tiro. Tá? Então o que vai acontecer? Table igual SQLForm.grid, query, retorna o table. Agora aqui onde nós tínhamos uma tabela simples, a gente vai passar a ter uma grid gerada pelo Web2Py, tá? Então notem que a grid ficou bem melhor, né? Ó. Então a grid mostra agora pra gente o ID, o nome, a categoria, a descrição, quantidade, origem, preço total. Só não está mostrando Virtual Fields, tá? Porque a grid tem um jeito diferente de trabalhar com Virtual Fields que eu já vou mostrar. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que eu posso visualizar aquele produto, ó. Então tá aqui os valores, né, do produto, tem uma view dele. Eu posso editar o produto aqui direto, sem me preocupar com o formulário de edição, ó. Então eu venho aqui, clico no Edit e tá aí o produto para ser editado direto na grid, tá? Só eu clicar aqui no Back. E eu posso deletar um produto. Então eu vou deletar, por exemplo, esse produto aqui 3, ó. Clico no Delete, tenho certeza, clico no OK. Pronto, o produto foi embora, tá? Então já está pronta uma tela de administração de produto, tá? Essa mesma tela de administração de produto, para ficar mais fácil até para vocês entenderem, olha só como é que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na tela, no controller de categoria, ó, e vou fazer uma grid, tá? Então essa grid aqui vai ser o seguinte, ó, grid é igual a SQLForm.grid, tá? E aqui eu vou dizer que eu quero pegar db.category.id maior que 0. E aqui eu faço return grid é igual a grid. Certo? Então eu estou em category list. Então notem que eu tenho apenas uma linha de código. Tá? E com apenas uma linha de código, se a gente ver agora aqui em category, ó, category /list, a gente tem uma grid pronta para administrar as categorias, tá? Então, se eu quiser editar o nome de uma categoria, não preciso sair criando formulário, tá? Então, com a grid, é uma linha de código e você já tem todos os formulários para adicionar, excluir e editar qualquer tabela. Basta que você crie uma grid para cada objeto que você quer, tá? Então,
Para cada tabela que você tiver, você vai ter que criar um controller e simplesmente colocar uma grid. Mas como é uma linha de código só, category list, tá aqui. Agora, se eu tiver pedidos, eu vou ter lá pedidos / lista. Então, eu vou criando uma grid para cada objeto que eu tiver aqui no meu programa, certo? Outra coisa que a grid tem que é bem legal é que você pode adicionar os objetos por aqui também. Ó. Então, se eu quiser colocar uma nova categoria aqui, ó, por exemplo, uma categoria chamada alimentos, tá? Vem aqui, dou o submit, pronto, categoria foi incluída. E eu posso também fazer a exportação. Ó. Então, tem alguns formatos aqui, ó, para Excel, ou para HTML, ou para CSV. Então, é só vir aqui e clicar no Export. Ele vai criar um arquivo CSV com todos os itens que eu tenho na minha tabela de categoria, tá? E eu tenho também a query aqui em cima, ó. Que legal, eu posso fazer assim, eu quero todas as categorias aonde o nome comece com ALI, tá? E pronto, aí eu faço o search aqui. Tá, a query, depois que eu faço eu tenho que dar um enter, né? Então aqui, o nome comece com alimentos. Dou um enter. Não deu certo, peraí. Mas é fácil. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Name, ou simplesmente escrever aqui, ó. Alimentos. Aí ele traz somente a categoria de alimentos. Então aqui em cima é uma busca que pega todos os campos, tá? Se eu quiser, por exemplo, pegar aqui eletrônicos. Não achou nada, peraí, deixa eu escrever direitinho aqui. Eletrônicos. Então a grid já tem aqui, pega só os objetos, produtos, o que tiver aqui dentro que tem, por exemplo, eletrônicos. E aí tem isso daqui, tá? Deixa eu só ver por que não funcionou. Eu clico aqui, nome, eu quero todos que o nome comece com ALI, né? Tem que clicar em New. Tá lá. Aí ele cria essa query aqui pra mim. Isso aqui a gente chama de Smart Query, tá? Eu poderia escrever essa Smart Query aí direto, não teria problema. Mas tá aqui, ó, category.name starts with alimento. Ou eu poderia ter assim, category.name.contains alimento. Ele também entraria. Então isso aqui a gente pode fazer também na nossa grid de produto, tá? Então a nossa grid de produto vai estar aqui em Product List. Vamos lá. Product List. Tá aí a grid de produto. Sei lá, eu quero product.name contains fone. Tá aí, pegou só o que o name tem fone, tá? Então ou você escreve a Smart Query aqui, ou coloca qualquer coisa que você quiser, né? Sei lá, vamos ver se tem alguma coisa com teste. Não tem nada. Ou você vem aqui e cria sua query aqui, tá? Então eu vou querer tudo que a origem for igual a Estados Unidos. Procuro. E ele me traz só o que tem origem Estados Unidos, tá? E posso adicionar. Posso vir aqui e colocar aqui. Eu quero também a origem que seja igual. Aqui eu só tenho Estados Unidos, na verdade, nessa tabela, né? Mas eu poderia ter isso aqui, ó. OR. Aí eu teria uma query composta. E aí isso daqui seria mais ou menos como um admin, né? Então você pode expor isso aqui, já é o admin da loja pronta, né? Você não precisa de mais nada, você precisa vir aqui, adicionar produto, editar produto, visualizar produto, tá? Só que aqui a gente está pedindo assinatura de URL, né? Então tá aqui, ó, signature, ele cria esse hash para cada request, para verificar se o usuário é válido. Se você quiser desabilitar isso daí, você vem aqui e coloca signature igual a false. Tá? Então se o signature tiver igual a false, aí você não precisa ter o hash criado. Aí fica mais fácil para debugar o URL, né? Ó, você vê que está aqui, ó, product/4, não tem mais aquela hash ali em cima. Tem uma série de opções na grid. Eu até deixei aqui embaixo comentado as opções que você pode usar, ó. Então aqui no final eu deixei a assinatura padrão da grid, depois vocês vão poder ver lá no GitHub, com todos os parâmetros que você pode ter. Por exemplo, se você quiser desabilitar esse botão de adicionar novo produto ou o botão de exportar, é só você colocar o parâmetro aqui na grid, tá? Então deixa eu dar um exemplo. Eu quero essa grid, mas eu quero sem o botão de criar. Então eu venho aqui e faço assim, create igual a false, tá?
Então agora a nossa grid vai perder aquele botão de adicionar novo produto. Só pode administrar os que já existentes, tá? Se eu quiser que esse export suma, eu venho aqui e faço assim, ó, CSV igual a false. Aí o botão de exportar ali vai sumir. Então para cada uma dessas coisas eu tenho como ir customizando através dos parâmetros que eu passo aqui, tá? Já os Virtual Fields, eles funcionam de maneira um pouquinho diferente, tá? Virtual Fields que a gente criou aqui em cima, tá? A gente criou o Virtual Field Tax Price e o Virtual Field ING, certo? A gente tem que criar, quando usar grid, eles dessa maneira aqui, ó. Tá? Então a gente cria a função, é igualzinho, ó, Tax Price igual a lambda, ING Price vezes origem. A gente pode criar o da imagem também, tá? Então deixa eu criar o da imagem ali, que é o que a gente está pegando a miniatura, né? Ó. Então eu vou pegar somente aqui a chamada dessa função, ó, lambda row get miniatura row. Então eu venho aqui embaixo, onde está a minha grid, ó, e coloco aqui que tax price, aí aqui eu tenho o ING. ING igual a lambda get miniatura, tá? Aí eu crio uma coleção de links, tá? Então nessa coleção de links, ó, eu coloquei a taxa lá, né, o preço com imposto, e eu vou colocar aqui a imagem, que vai ser o ING. Ok? Então tá aí. É só a diferença. Se você quiser criar a tabela na mão, criar ela usando os helpers HTML, você vai ter que usar Virtual Fields como está aqui em cima. Se você quiser usar a facilidade da grid, que já tem tudo automático, todos os formulários são criados automaticamente, você vai usar aqui links. E aí você passa aqui, ó, links igual a links, tá? Esse nome ficou aí só para manter compatibilidade, porque antes isso era usado só para criar links adicionais na tabela. Agora você pode usar para criar qualquer coisa. Tá? Então agora aqui na minha lista de produtos eu vou ter um erro. Vamos descobrir por quê. Espera aí. Product. Uma coisa. Aqui eu não preciso passar product, tá? É outro detalhe. Então aqui é mais fácil eu fazer isso aqui direto. Quer ver só? O problema aqui é o product, né? Então eu vou criar uma função nova só para a gente ter de exemplo, tá? Então essa daqui vai ser para grid. A diferença é que quando a gente usar grid, a gente não pode passar essa variável de product aqui, tá? Só um detalhezinho de implementação. Então em get miniatura underline grid, é só mudar aqui embaixo agora, ó, underline grid, e agora vai funcionar. Tá aí. Então a grid está aqui, o preço com a taxa está aqui, ó, tá vendo? Ó, tax. Tenho aqui a miniatura também, para o administrador poder olhar para aqui a miniatura. E aqui eu tenho view, edit, delete, todos os formulários criados automaticamente, tá? Aí tem outras coisas que você pode customizar nessa grid, né? Mas aí já é bastante extenso, compensa dar uma olhada lá na documentação, ok? Deixa eu ver o que falta falar da grid. Eu acho que é só isso. A grid ela é uma mágica mesmo do Web2Py. Ela cria tudo para você automaticamente e ela tem paginação também, tá? Então a grid, deixa eu ver se aqui já está aparecendo a paginação, ó. Não tá, mas só para mostrar para vocês que ela tem paginação, aqui na assinatura dela você pode dizer quantos elementos você quer por página, né? Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, paginate igual a 20. É o padrão 20. Digamos que eu quero mostrar na minha grid, vamos voltar aqui nela, tá aqui. Eu quero mostrar menos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, paginate igual a 5. Quero mostrar 5 produtos só por página. Então é só eu pegar aqui. Deixa eu tirar essa query, que eu estou pegando só alguns produtos, né? Deixa eu tirar a query daqui de cima. Pronto, está mostrando 5 produtos só, tá? Notem que aqui embaixo tem o paginador aqui, ó, tá no canto. Então agora eu posso ir para a segunda página aqui.
Aí o restante, né, customizar a exibição disso daqui, fica um detalhe aí do seu HTML, né? Você vai ter que pegar o CSS e o HTML e aí você coloca a regra que você quiser, mas já está paginando. Então se você tiver 1 milhão de registros na tabela, não tem problema que você vai ter aqui a paginação para controlar ele, tá? Notem que isso daqui tudo foi criado com também poucas linhas de código, tá? Se a gente desconsiderar aqui os virtual fields, o que a gente tem de código aqui mesmo é só a assinatura da tabela, tá? Então é uma linha de código para criar grid, né? Porque aqui a gente só tem passagem de parâmetro. Então sqlform.grid passa aqui todos os parâmetros que você quer para grid. Se for criar campos adicionais, a gente passa no parâmetro link e pronto. Tá aqui a grid prontinha para exibir para os administradores, tá? Não só para os administradores, você pode usar grid para qualquer coisa, desde que você customize ela bem, né, para mostrar para os usuários. Teve um aluno desse curso, da aula passada, que ele fez um programa chamado listacaiu, deixa eu ver se eu lembro, .com.br, acho que é isso daqui. É isso mesmo. Esse programinha dele aqui, ele fica checando a disponibilidade dos provedores de internet, tá? Ele fez isso daqui como projeto do curso. Então, no curso passado, os alunos tinham que fazer esse aplicativo de e-commerce e disponibilizar esse aplicativo num host, né, que é o que eu vou passar para vocês quais são as alterações. E aí eu libero lá aquele certificado que fica no site, né? E aí ele perguntou se podia fazer algum outro projeto. Eu falei, desde que você utilize o Web2Py e a maioria das funções, você pode fazer qualquer outro projeto, tá? Então ele fez esse projeto aqui, ele pega os web services aí de disponibilidade dos provedores e os grupos de usuário. Aí notem que ele usou a grid aqui, ó. Essa grid que ele montou aqui é a mesma grid que a gente está usando aqui para exibir os produtos, tá? É a mesma função, só que ele pegou e customizou com o CSS, né? Então aqui tem a paginação, que é exatamente a mesma coisa. Lá em cima está mostrando, ó, page 2. No nosso caso aqui, ó, se eu está mostrando aqui page 1, passo aqui para o page 2, tá vendo? Então é a mesma grid, só que aí você pode customizar no CSS. Esse botão de abrir que ele colocou aqui, ele utilizou um virtual field, né? Então ele utilizou um virtual field e aí clicando aqui no abrir, ele vai mostrar a mensagem lá dizendo se está disponível ou não, tá? Então você pode fazer muita coisa com a grid, basta customizar no CSS. Mas a parte difícil, que é fazer paginação, fazer a busca, né, dos itens aqui em cima e tudo mais, isso aqui já está pronto, é só você sair customizando, tá? Deixa eu só passar aqui agora, deixa eu só fazer a gravação do vídeo, 1 minutinho, a gente passa para o próximo assunto.